Estou Nova Era e Neoestoicismo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quando e onde estiverem. Eu sempre quis fazer um vídeo um pouco mais longo e atual, falando sobre as sinopses do estoicismo e dando uma ênfase ao neoestoicismo, que gera muitas dúvidas aos estoicos, até porque o que existe de conteúdo escrito, normalmente, é de trabalhos de conclusão de curso, de mestrado dentro da academia filosófica, muito embora o livro de Justus Lipsius, A Constância, do século XVI, que às vezes está gratuito na Amazon, o tradutor deixa claro esse movimento neo-estoico lá no prefácio. E como eu estou em fase terminal de escrever um e-book completo sobre neo-estoicismo, como o primeiro da América Latina a trazer esse assunto e difundido, chegou a hora desse bate-papo da Estoa Nova Era. E o título que eu escolhi é bem atrativo. Chama-se Da Estoa Grega ao Logos Encarnado. Mas antes, eu achei necessário fazer uma sinopse do estoicismo. A palavra estoicismo deriva do termo grego estoa poikili, estoar, pórticos pintados, local de Atenas, onde Zenão de Sítio passou a ensinar a filosofia por volta dos 40 anos de idade. Zenão ele não era ateniense, ele era um estrangeiro helenístico vindo de Sítio, ilha de Chipre. Naquele período, os estrangeiros, por exemplo, eles não possuíam os mesmos direitos políticos e sociais dos cidadãos atenienses, inclusive enfrentando sérias limitações dentro da área do direito, como, por exemplo, a aquisição de propriedades, não podiam. Por isso, muitos estrangeiros permaneciam nas regiões portuárias e nos pórticos públicos da cidade. Foi justamente nesse ambiente acessível e popular que Zenão começou a difundir aquilo que mais tarde seria conhecido como filosofia estoica. O surgimento do estoicismo ocorreu numa profunda transformação política e existencial no mundo grego. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, a antiga polis grega, cidade, começou gradualmente a perder a sua autonomia política. O modelo democrático das cidades-estados foi substituído por grandes estruturas monárquicas e absolutistas. O cidadão comum já não participava, por exemplo, diretamente da vida política como antes. Isso gerou insegurança, sensação de perda coletiva, deslocamento cultural e uma crise existencial da população. Nesse cenário de instabilidade social, guerras e mudanças profundas, o estoicismo surgiu oferecendo algo extremamente novo para a época. A ideia de que mesmo em um mundo politicamente caótico e fora do controle humano, ainda seria possível preservar a firmeza interior, a dignidade moral e a serenidade da alma. O homem não controlaria os acontecimentos externos, mas poderia governar as suas reações, paixões e escolhas interiores. Diferentemente da academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, que possuía um perfil mais intelectualizado e restrito aos círculos acadêmicos, o estoicismo nasce como uma filosofia pública e prática. Platão entendia que o ensino filosófico, por exemplo, exigia um pouco de maturidade avançada e formação rigorosa. A filosofia acadêmica permanecia concentrada em ambientes fechados de estudo e contemplação intelectual. Zenão de Sítio rompe parcialmente com essa tradição elitizada. Sua proposta filosófica era cosmopolita e universal. A filosofia ela deveria alcançar ricos, pobres, estrangeiros, comerciantes, escravos, políticos, cidadãos comuns. Mais do que teorizar sobre a realidade, o estoicismo pretendia ensinar como viver. Por isso, tornou-se uma filosofia profundamente prática, voltada à aplicabilidade cotidiana das virtudes da ética e do domínio emocional. Zenão ensinava que o objetivo da vida era viver harmoniosamente, isso é, viver em um bom fluxo da existência, buscando a serenidade, o equilíbrio e a felicidade através da razão e da virtude. Posteriormente, o seu sucessor, Cleantes de Assos, ele aprofundou esse ensinamento, acrescentando a famosa expressão natureza. Assim surgiu a forma clássica conhecida hoje pela filosofia estoica, viver harmoniosamente, Zenão, de acordo com a natureza. Para os estoicos, natureza não significava apenas elementos físicos, vida selvagem, mas principalmente a natureza racional do ser humano. O que significa isso? Viver de acordo com a natureza significava ordenar os pensamentos, organizar as atitudes e moderar os impulsos, dominar as paixões e obstruir os vícios que escravizavam a alma.
A felicidade verdadeira não dependeria de riqueza, fama ou prazer, mas da capacidade racional de viver de acordo com a natureza, com sabedoria, justiça, coragem e moderação ou temperança. Essas virtudes, que são cardeais, já apareciam anteriormente lá em Platão, sendo posteriormente retomadas pelos estoicos. Muitos estudos observam aproximações dessas virtudes também com o Livro da Sabedoria, texto sapiencial judaico, escrito provavelmente por judeus helenizados no período de Alexandrino, e não diretamente por Salomão. Prudência, justiça, fortaleza e temperança atravessariam assim todos os séculos e apareceriam posteriormente também nos diversos ensinamentos cristãos presentes nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Os estoicos acreditavam ainda num princípio racional que governava todo o cosmos, que é o Logos. O Logos estoico, ele era impessoal. Dentro da visão panteísta da antiga Estoa, Deus e natureza se confundiam. O universo inteiro era penetrado por uma razão cósmica universal e o homem sábio deveria viver em conformidade com essa ordem racional do cosmos. Depois, posteriormente, o estoicismo alcançou o seu auge no período romano, através de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Em Roma, o estoicismo tornou-se profundamente ético e pragmático, prático, voltado à convivência humana, à disciplina emocional, à responsabilidade moral e à resistência diante das adversidades inevitáveis da vida. Epicteto enfatizou a distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende, dicotomia do controle. Sêneca aprofundou temas como o tempo, as paixões humanas, a brevidade da vida e os perigos da ira. Marco Aurélio, imperador, por sua vez, ele escrevia diariamente as suas reflexões para ele mesmo, como exercício de humildade, autocontrole e dever comunitário. No primeiro século, Roma praticamente respirava filosofia estoica. Muitos estudiosos percebem diversas confluências, por exemplo, entre valores estoicos e os princípios encontrados nos evangelhos e nas cartas cristãs primitivas. Domínio próprio, humildade, resistência ao sofrimento, fraternidade humana, igualdade, desapego material, perdão, simplicidade e busca pela virtude. Mas, depois da hostilização do cristianismo no Império Romano, especialmente pelo Édito de Milão, 313, e depois pelo Édito de Tessalônica, em 380, o cenário filosófico da Antiguidade começou a mudar profundamente. E isso ninguém fala. Com o fortalecimento institucional da Igreja e o fechamento gradual das escolas filosóficas pagãs, segundo eles, o estoicismo perdeu espaço público e entrou em um período obscuro de sua história. Mesmo assim, muitos princípios estoicos sobreviveram de forma silenciosa nos mosteiros, nas bibliotecas e nas tradições ascéticas cristãs. Monge, patriarcas do deserto, eles tinham a vigilância, a prática silenciosa, a simplicidade voluntária, a resistência emocional. Eles lembravam profundamente exercícios espirituais estoicos. Agora vamos falar sobre neoestoicismo. Outro elemento importante dessa travessia histórica foi a preservação dos manuscritos clássicos em bibliotecas religiosas e centros eruditos. A tradição ligada à biblioteca de Papaluna, associada ao Papa Bento XIII, é frequentemente mencionada em narrativas sobre preservação de textos clássicos históricos, especialmente 20 e poucos manuais de Sêneca. Mas talvez uma das maiores sementes históricas do neoestoicismo tenha surgido muito antes do Renascimento, e eu sustento isso, e alguns manuais, cursos, de conclusão de curso de mestrado, eu também isso. Em Areópago, Atos 17, Paulo de Tarso, ele dialoga diretamente com os filósofos estoicos e epicuristas no principal centro intelectual da cidade. Paulo, infelizmente, é muitas vezes visto apenas numa perspectiva religiosa, porém, intelectualmente, ele pode ser considerado uma das figuras filosóficas mais extraordinárias da antiguidade. Por quê, Luciano? A sua formação era sofisticada para a época. Paulo ele nasceu em Tarso, importante centro intelectual do mundo helenístico, famoso por suas escolas filosóficas gregas. Ele possui a cidadania romana, algo raríssimo entre os judeus daquele período, o que lhe garantia acesso privilegiado às estruturas políticas e jurídicas do Império Romano. Além disso, Paulo recebeu formação judaica rigorosa em Jerusalém, sendo educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres fariseus do século I.
Ele conhecia profundamente a lei judaica, o pensamento farisaico dos fariseus, os debates no sinédrio, as correntes dos saduceus e as tradições rabínicas. Ao mesmo tempo, ele dominava a cultura grega, a retórica helenística e a argumentação filosófica. Sua formação era praticamente tripla: judaica, grega e romana. Antes de sua conversão, Paulo foi perseguidor dos primeiros cristãos, possuindo influência significativa entre as autoridades religiosas judaicas. Essa experiência ampliou ainda mais o seu conhecimento político, jurídico e teológico. A sua capacidade argumentativa, sua dicção, a sua retórica tornaram-se impressionantes, até mesmo quando comparadas aos grandes filósofos clássicos anteriores. Muitos estudiosos observam que Paulo possuía enorme habilidade em construir pontes entre culturas, religiões e filosofias distintas. Por isso, no Areópago, Paulo não inicia destruindo a filosofia grega, pelo contrário, ele constrói pontes filosóficas e culturais. Ao observar, por exemplo, um altar ao Deus desconhecido, ele utiliza conceitos familiares dos gregos para apresentar sua visão sobre Deus, providência e transcendência. Nesse discurso, Paulo cita diretamente poetas gregos, quando ele afirma: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só verificar lá em Atos 17, 28. Ele faz referência ao poeta cretense Epimênides de Creta. Logo depois ele acrescenta: porque dele também somos geração, somos descendentes, expressão encontrada tanto em Arato quanto no hino a Zeus de Cleantes de Assos. Aqui ocorre uma transformação filosófica profunda. O logos impessoal do estoicismo começa a ganhar dimensão pessoal e transcendente. O logos racional e cósmico dos estoicos passa a dialogar com a ideia de um Deus vivo, providente e relacional. Esse desenvolvimento alcança o seu ápice no Evangelho de João. No princípio era o Logos e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. João capítulo 1. O Logos, antes entendido como a razão cósmica impessoal, torna-se agora o Logos pessoal e encarnado. E segundo o Evangelho de João, o Logos se tornou carne e habitou entre nós. Entre os ouvintes do Areópago, que estava lotado, tinha Dâmaris e Dionísio, o Areopagita. Dionísio ele era membro do conselho do Areópago, posteriormente ele tornou-se uma figura importante no cristianismo primitivo, sendo tradicionalmente considerado um dos primeiros bispos de Atenas. Sua conversão simboliza justamente essa ponte histórica entre o pensamento filosófico grego e a espiritualidade cristã. Provavelmente eram estoicos, mas não tem registros históricos apontando isso. Séculos depois, durante o Renascimento europeu, ocorreu um grande ressurgimento estoico através do neoestoicismo. O termo designa um movimento filosófico cristão que buscou reconciliar a ética estoica com a espiritualidade cristã. Embora alguns estudiosos utilizam o neoestoicismo para diferenciar do estoicismo romano do clássico, historicamente o termo se consolidou principalmente no movimento renascentista iniciado por Justus Lipsius, século XVI. Quem foi Justus Lipsius? Em 1584 ele publicou a obra A Constância, obra fundamental no estoicismo. O livro apresenta o diálogo entre ele e seu amigo Lange, ou Langius. Veja, a Europa vivia guerras religiosas, pestes, crises sociais, instabilidade política. Só que Lipsius, em resumo, ele desejava fugir da cidade para escapar daquele cenário caótico. Mas antes dessa viagem, ele visita seu amigo Langius. E é justamente esse diálogo que nasce a doutrina da constância. Langius o convence de que fugir geograficamente dos problemas não resolveria a perturbação interior. O verdadeiro combate acontece dentro da alma humana. Assim, a constância, essa obra dele, resgata a antiga filosofia dos pórticos como uma medicina espiritual contra ansiedade, medo, sofrimento e instabilidade política. Lipsius ele tenta reconciliar a disciplina estoica, o domínio das paixões e a providência cristã. Nesse ponto, o neoestoicismo difere do estoicismo clássico, porque para os estoicos antigos, Deus estava submetido à ordem racional do cosmos. Já no neoestoicismo, Deus está acima do destino. É a providência divina, que não elimina o livre-arbítrio humano, mas o sofrimento ganha um sentido espiritual e moral. O neoestoicismo ensina que o homem não deveria submeter-se às paixões desordenadas, mas sim viver
de forma orientada pela razão, pela virtude e por Deus. Reconhecia as 4 paixões principais: ganância, felicidade, medo e o pesar. E embora o homem possua o livre-arbítrio, tudo estaria sob a providência divina e tenderia, em última instância, para um bem maior. Um outro neo-estoico, Francisco de Quevedo, um dos grandes nomes renascentista, ele diz que é evidente a profunda semelhança entre, por exemplo, o livro de Jó e a filosofia estoica. Em seus comentários sobre Jó, especialmente no seu livro A Paciência, ele dialoga simultaneamente a constância estoica e a paciência cristã presente nesse personagem bíblico. Para ele, aquilo que Sêneca expressava filosoficamente com palavras, Jó demonstrava concretamente através das próprias obras e do sofrimento que ele suportou com a mais absoluta dignidade. Quevedo afirma que a resignação de Jó diante da dor ultrapassa a simples sabedoria pagã, aproximando-se de uma dimensão espiritual mais elevada. Mesmo admirando Sêneca e os estoicos, ele sustenta que Jó representa algo ainda mais profundo. Uma síntese entre a firmeza moral, a paciência cristã e a esperança transcendente. Zenon de Sítio também perdeu tudo num naufrágio antes de chegar em Atenas. Na interpretação estoica de Quevedo, Jó ele aparece quase como uma ponte entre Sêneca e Cristo. Um sábio que suporta adversidades com constância, mas também um homem marcado pela esperança espiritual. Então Jó torna-se o símbolo do homem que sofre sem abandonar a sua integridade interior, assim como Zenon de Sítio quando perdeu tudo no naufrágio. Por isso, muitos autores renascentistas enxergaram em Jó o modelo perfeito da doutrina estoica cristã. Alguém capaz de preservar a serenidade, a fé, a dignidade, mesmo quando tudo ao seu redor entra em colapso. Jó cristianiza Sêneca e, ao mesmo tempo, estoiciza Cristo dentro da leitura simbólica do renascentista. Uma síntese filosófica de esperança espiritual. Vamos lá. Além de Lipsius, outros autores ajudaram a expandir o neoestoicismo pela Europa, como, por exemplo, Guillaume Duvet, Montaigne e Francisco de Quevedo. A importância dessa filosofia para o século XVI começou a ser pensada e discutida sistematicamente a partir do trabalho pioneiro de Leontine Zanta em 1914. A partir dessa obra, diversos estudos posteriores passaram a aprofundar o fenômeno do neoestoicismo renascentista, consolidando historicamente o movimento iniciado por Justus Lipsius e seus sucessores. Hoje a Estoa Nova Era procura continuar essa longa travessia histórica. Da Estoa grega de Zenon de Sítio, passando pelo estoicismo romano, pelos montes do deserto, pelo discurso de Paulo no Areópago, pelo neoestoicismo de Lipsius, chegando às crises emocionais do século XXI. A Estoa Nova Era também se posiciona como a primeira comunidade da América Latina a trazer o neoestoicismo de forma ampla, estruturada e gratuita ao público moderno. O objetivo da Estoa não é apenas divulgar frases filosóficas, copia e cola na internet, mas reconstruir a interioridade humana em uma época marcada por quê? Ansiedade, hiperconectividade, o vazio existencial, a solidão e a superficialidade emocional das pessoas. A gente vive no século da ansiedade, da hiperconectividade digital absurda, da solidão emocional. Nunca estivemos tão conectados por telas e ao mesmo tempo tão desconectados de nós mesmos. Percebam? O homem moderno perdeu o silêncio, a profundidade e a presença. Por isso, o retorno da filosofia prática, em especial a estoica, tornou-se novamente necessário. A proposta da Estoa Nova Era não é vender fórmulas rápidas de felicidade, promessas superficiais de uma transformação em poucos dias, 20, 30, 40, 50, ou estoicismo reduzido a frases prontas. Isso é charlatanismo filosófico. O objetivo é recuperar a filosofia como prática diária de fortalecimento da mente, ordenação das paixões, reconstrução moral e busca sincera pelo sentido da existência. Porque, no fundo, tanto o estoicismo quanto o neoestoicismo renascentista continuam tentando responder a mesma pergunta que atravessa séculos. Como permanecer inteiro em um mundo em constante caos?
quase 20 minutos. Esse foi o panorama geral, uma sinopse do estoicismo e do neoestoicismo. Eu esqueci só de complementar que Liotin Zanta foi a primeira mulher a adquirir a concluir o curso de doutorado na Universidade de Paris, e foi ela que trouxe esse renascimento do estoicismo, falando sobre os renascentistas do século XVI. Até ela, quase ninguém falava, alguns na Europa. E depois dela, o mundo inteiro começou a escrever sobre o estoicismo, de 1914 para cá. E a comunidade Stoa Nova Era, a gente tem um grupo de WhatsApp, e essa comunidade é dividida em alguns subgrupos, alguns grupos dentro da comunidade. O estoicismo para iniciantes, nós temos 15 encontros, e-books rápidos de 3, 4 páginas, explicando toda a gênese do estoicismo e a resolução para os mais variados problemas, mente, ansiedade, hiperconectividade, era digital, etc. E também o grupo neo-estoico. Esse grupo também temos 15 encontros sobre o neoestoicismo, explicando toda a parte da gênese do neoestoicismo, um pouco mais completo do que esse vídeo, e também vários assuntos para lidar com a vida moderna. Ao lado desses dois grupos, nós temos o Diário Estoico. O Diário Estoico, todos os dias, a gente disponibiliza um determinado assunto com uma reflexão da Stoa Nova Era. Não é frases prontas, copiadas e coladas de Marco Aurélio, isso vocês pegam no diário, nas reflexões do diário dele, gratuito na internet, e nem frases copiadas de Sêneca e Epicteto com musiquinha no vazio, no fundo, para você não saber o que está escrito. A gente procura ter uma hermenêutica para explicar essas situações, essas frases, esses conteúdos aqui para a vida moderna. Então, o nosso diário ele é alimentado todos os dias. E dentro da comunidade a gente tem o diário principal, que são 31 temas modernos, onde vira-se o mês e a gente acaba repetindo aqueles temas como uma técnica de memorização. Então, eu estou ansioso, eu vou verificar o dia 7. Preciso de paciência, dia 14, 15 e 16. Então, esse conteúdo na palma da sua mão, já tem o site, é clicar, já vai abrir os 31 conteúdos. Hoje eu preciso mais constância, é só clicar lá. O que mais? Acabei de lançar um e-book, Manual do Estoicismo e o Neoestoicismo, já disponível por um preço acessível, R$14,90. É um manual mais completo do que os e-books um pouco mais simples que eu disponibilizo no Combo Estoico 2026. Eu não quero dar uma olhada no manual agora. Então, primeiro, eu até sugiro isso. Leia as sinopses estoicas, sinopses neoestoicas, o manual introdutório de estoicismo e neoestoicismo gratuitamente lá no Combo 2026, que você acessa pelo site. Os principais vídeos, principalmente a linha do tempo 1 e 2, é essencial. Esse vídeo que eu acabei de fazer é um pouco mais aprimorado do que a linha do tempo, mas a linha do tempo é essencial para vocês darem uma olhada. Eu não tenho tempo de ler, então você acessa o Spotify, Stoa Nova Era, lá também tem a linha do tempo 1 e 2. E também o YouTube, mas eu alimento mais no Spotify. Então, com esse arcabouço de conteúdo, eu quero ter uma complementação maior, eu quero saber um pouco mais sobre o estoicismo e mergulhar nas minúcias de determinados temas. Então tem o Manual Estoico e Neoestoico, que eu acabei de lançar, está nas plataformas, por um preço... O que é R$14,90? É uma coxinha com uma coca. Não é nada, nem um lanche é isso. E também eu vou estou lançando em breve, o Manual do Neoestoicismo. Então eu faço uma introdução filosófica estoica e começo a falar só do neoestoicismo. Junto com isso, eu já estou fazendo as 365 reflexões estoicas. Diferente das reflexões que tem por aí, uma frase, uma explicação rápida, o que eu quis fazer? Isso há um ano eu já estou preparando isso. Uma frase de Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, ou uma frase própria da Stoa Nova Era, ou uma frase de Justus Lipsius, Guilherme Gouveia, Francisco de Quevedo. Depois eu coloco uma reflexão, o que o estoicismo diz,
Um exemplo prático atual da vida moderna e depois uma pergunta final para reflexão. Quem participa da comunidade já sabe como eu já disponibilizei alguns conteúdos diários com esse conteúdo. Então, assim, vão ser 365 dias, cada dia vai consultar um conteúdo. E é isso aí, galera. Um excelente bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos, quando e onde estiverem. Vamos juntos nessa jornada. Estou a Nova Era, a sua filosofia para a vida moderna, onde a razão encontra o Logos e o Logos encontra você. Vamos juntos.